Ok, meus amigos, muito boa tarde. São 17 horas aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Por toda a nossa rede, acompanha o Primeira Linha. Nós estamos aí com o nosso canal do Facebook, nós estamos com o nosso canal do YouTube. Muito obrigado a vocês que compartilham, vocês aí de todas as redes sociais, do WhatsApp, dos vários grupos que participamos e repassem para as pessoas. Muito obrigado. Dê o seu like. Nós estamos aqui na 17 horas aqui nos nossos estúdios, recebendo a visita de mais um membro do Observatório Social. Nós já tivemos aqui batendo um papo sobre essa grande instituição que se estabeleceu também aqui na cidade de Sete Lagoas, o papel que ela exerce de forma positiva, não só no que tange ao Poder Executivo e o Poder Legislativo na sua fiscalização em geral aqui na nossa cidade, como também um exemplo que se espalha aí pelo Brasil, por que não dizer para o mundo. E nós temos aí, portanto, hoje a presença do diretor executivo Paulo Henrique. O Paulo Henrique acabou de chegar da Dinamarca, e o Paulo Henrique está nos trazendo algumas novidades importantes, parcerias muito importantes que foram feitas na Dinamarca, e agora hoje recebendo, portanto, a visita do diretor do Observatório Social, diretor executivo Paulo Henrique, para o cumprimento aí dos nossos telespectadores e ouvintes. Paulo. Boa tarde, prazer enorme estar participando do programa para debater um tema, muito precioso para mim e muito importante para a cidade, que é a participação das pessoas no controle da administração pública, o que a gente viabiliza aqui pelo Observatório Social, do qual eu faço muito orgulho de participar. Estou totalmente à disposição para falar dos nossos trabalhos, dos nossos resultados, dos nossos princípios, e é um prazer enorme. Sempre que precisar, estamos à disposição. Ok, Paulo. Paulo, nós temos aí, sempre de praxe, para os nossos convidados pela primeira vez, que ele se apresente, né? Claro. Obviamente as pessoas querem saber de onde vem aí, onde nasceu o Paulo Henrique, quem é a sua origem, sua família, sua formação, por favor. Eu sou sete-lagoano, nasci aqui em 1976, morei aqui até os 18 anos, quando eu fui embora para Belo Horizonte fazer faculdade. Me formei em administração pública na Fundação João Pinheiro, que é um curso que eu tenho o maior orgulho de ter feito. Depois trabalhei 3 anos como especialista em políticas públicas do governo do estado, e até que eu fui aprovado no concurso de auditor da Receita Estadual, que é onde eu trabalho até hoje. Há cerca de 3 anos atrás, eu tive o privilégio, de conhecer algumas pessoas aqui, alguns amigos que eu tenho hoje, e juntos nós trouxemos uma filial, digamos assim, do Observatório Social, que acredito que todos saibam que começou lá no Paraná. Trouxemos, uma unidade aqui para Sete Lagoas, e de forma voluntária temos feito um trabalho muito importante aí. Na República de Curitiba que começou, começou lá, exatamente. Mas eu sou daqui mesmo, eu fiquei 19 anos fora, voltei a morar aqui em 2014, e desde então eu tô aqui, e eu gosto muito aqui da cidade, tem problemas como qualquer lugar do Brasil, mas eu acho que cabe a gente, não só reclamar, mas sim ter alguma atitude. E a nossa atitude é através do controle das contas públicas, do acompanhamento do trabalho dos vereadores, porque a gente não pode só de 4 em 4 anos votar, é importante, mas não é suficiente, O Observatório tem mostrado isso, e eu sinto um orgulho muito grande de participar desse movimento. Ok, Paulo, veja bem, você esteve recentemente na Dinamarca. Sim. E nós gostaríamos de saber por qual objetivo e se foi pelo Observatório Social que você esteve. Você está nos trazendo novidades. Sim, tem muita novidade. Podemos até marcar outros programas futuramente, porque eu tive o privilégio, de, junto com um grupo de outros 25 brasileiros... Que compõem o Observatório Social? Não. Nada a ver. Basicamente, o projeto funciona da seguinte forma. A Transparência Internacional, que é uma entidade mundial, está presente em mais de 100 países de combate à corrupção e prevenção à corrupção também, faz um trabalho fantástico em nível mundial. E a unidade aqui do Brasil criou um projeto chamado Integridade nos Estados, que significa o quê? Eles reuniram um grupo de pessoas para trabalhar junto a eles e algumas entidades como a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, para criar alguns planos de integridade nos estados. E esse plano de integridade seria um plano de mecanismos de prevenção à corrupção, de melhoria das políticas públicas, de melhor desempenho do servidor público, uma série de medidas. Realmente o carro-chefe aí é a prevenção à corrupção. Claro. Tem outros parâmetros aí, mas a corrupção que é o carro-chefe. Que aliás, pode-se dizer, também um papel importante exercido pelo Observatório Social. Perfeitamente. É até importante esclarecer. Algumas pessoas às vezes cobram o Observatório, falam, vocês não fazem nada no hospital regional? O Observatório, o papel dele é preventivo. Então, é prevenir
erros, irregularidades, corrupção. É prevenção, é daqui para frente. E, claro, é uma metodologia muito eficiente, porque você corta o mal pela raiz, não deixa acontecer, né? As pessoas, inclusive, nesse quesito, você fala da questão de metodologia, nós tivemos aqui no nosso programa, que é um programa que iniciou-se na semana passada, aliás, na segunda-feira, esse programa se chamado Pimenta nos Olhos, nós falamos aqui sobre o Observatório Social. E um dos questionamentos que foi colocado pelo Marcelo Sander, da própria Câmara de Vereadores, dos próprios vereadores, que alguns não apresentam os seus relatórios porque questionam a metodologia do Observatório Social. Você pode nos esclarecer? Perfeitamente. E essa crítica aí é completamente equivocada, né? E antes de ir para a Dinamarca eu já sabia disso, eu voltei ainda mais convicto. O que acontece? O Observatório tinha um ranking dos vereadores com base nos parâmetros que ele entende que são importantes. O que seria um bom vereador? Aquele que produz boas leis, que fiscaliza o executivo com o menor volume de gasto possível. Então, esse ranking está até suspenso justamente pelo fato da gente não ter acesso a todos os dados. E eu vou explicar como que isso acontece. Por exemplo, o portal da transparência traz algumas informações importantes. Por exemplo, qualquer cidadão consegue entrar lá e saber quanto que a Câmara gastou de combustível por mês. Mas o observatório precisa saber, quer saber e tem o direito de saber, assim, qualquer pessoa teria direito de saber como que é dividido esse gasto em cada gabinete. Então, não, porque no caso, quando é apresentado o valor global, né? Só o global. Então, o portal da transparência disponibiliza o valor global, mas não disponibiliza o valor por gabinete, e quando nós oficiamos a Câmara solicitando, eles se recusam a responder. E daí vem essa pendência, essa disputa, né? Essa crítica do observatório. Então, alguns vereadores andaram dizendo em umas entrevistas ao Jornal 7 Dias que os dados estavam no portal. Isso é parcialmente verdade. O dado global está, por gabinete não. Então, o observatório entra com pedido na administração da Câmara, que legalmente é quem deve responder. Claro. Aí a administração não responde e deixa para os vereadores decidirem tomar a sua decisão, se entrega ou não. Alguns poucos entregam, e todo o relatório a gente faz questão de os parabenizar. Inclusive, nesse último quadrimestre foram apenas 6 vereadores. Apenas 6, o que 17, é lamentável, né? A grande maioria ainda resiste, e não é um favor, é um cumprimento de lei que a gente está discutindo, né? E interessante, porque eu ainda nem vou precisar falar da Dinamarca, mas, por exemplo, a gente sempre cita o portal da Câmara de Campinas. Se você entra lá em Campinas hoje, tem o gasto da Câmara detalhado por cada vereador. Então, você escolhe um vereador lá. Aleatório? Sim, o que você quiser, você vai saber. Uma caneta que ele tirou no almoxarifado no mês vai estar lá. Você vai saber o carro dele, qual é a placa. Aqui já está informando. Não informava, teve uma cobrança aí, foi disponibilizado, que foi um avanço, né? Temos que reconhecer. Mas lá em Campinas você consegue ver, por exemplo, no portal, a placa do carro, o odômetro dele no primeiro dia de trabalho e o odômetro no último. Então você vai saber quanto aquele vereador andou. Você vai saber quanto ele gastou de combustível, quantos funcionários tem por gabinete e qual o valor da folha de pagamento por gabinete. E isso te permite saber o custo de cada gabinete. E aí sim você saber quanto custa cada vereador, quem custa mais, quem custa menos para os cofres públicos. E qual a justificativa para quem custa mais, por exemplo? Sim. Né? Aquele que custa mais está fazendo o que para justificar? Aqui em Sete Lagoas não conseguimos produzir esse relatório ainda, em sua plenitude. Já conseguimos fazer alguns parciais, mas isso não é o desejável, né? Uma vez que tem dinheiro público envolvido, não vejo nenhuma justificativa para negar esses dados. A partir do momento que a pessoa tem convicção que usa bem o dinheiro público, faz um bom trabalho, por que esconder? Se ele é transparente, não tem que ter receio do Observatório Social. Isso. Agora, essa seria a principal causa da resistência, digamos assim, desses 11 vereadores de Sete Lagoas? Eu não sei o motivo, sinceramente. Vocês não discutiram sobre isso? Não Sim, o que eu posso te afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, é que existe uma lei que está sendo descumprida. Agora, o motivo de não informar, sinceramente, eu não sei. Eu sei que a lei está sendo descumprida. Eu gostaria de saber aí, fazendo um parâmetro, e isso é muito importante, porque nós nos miramos nos bons exemplos. Essa é a verdade, né? E o Observatório Social, você citou aí a cidade de Campinas, logicamente nós temos que deixar aqui bem claro que o Observatório Social teve seu início lá na República de Curitiba, que costumou chamar na República de Curitiba, em Curitiba, né? Foi em Maringá. A primeira unidade começou no Maringá. 200 quilômetros mais ou menos de Curitiba. Passou, né? Aí começou a expandir pelo Paraná e aí o escritório central foi para Curitiba e está lá até hoje. Hoje o central, o nacional matriz, é em Curitiba, a matriz é em Curitiba. Matriz em Curitiba. Mas começou em Maringá. Mas no ranking nacional, me fale os 3 primeiros lugares, você tem ideia mais ou menos?
menos? Você citou aí a cidade de Campinas. Não. A cidade de Campinas, eu te falei, o portal da transparência de lá, que é um que a gente usa como modelo. Mas lá não tem observatório social? Que eu saiba, não. Olha que interessante. Quer dizer, mesmo uma cidade que não tem a fiscalização como tem as suas aqui de Sete Lagoas, lá consegue manter essa transparência. O observatório hoje ele está... A maioria das cidades estão nos estados do Sul. Principalmente Paraná e Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Até por questão cultural, vamos dizer assim. Começou lá no Sul e lá hoje tem mais. Minas Gerais tem poucos ainda, na minha opinião. Hoje ativos mesmo, 7, 8 só, no estado de 853 municípios. O observatório, assim, a fundação legal dele foi em setembro de 2017, né? Mas aí a gente ainda teve um período de preparação. Sim. E começamos efetivamente o trabalho no primeiro dia útil de 2018. Estamos prestes a completar 2 anos de atividade. E prestes a completar 2 anos e meio de existência. Com economia pelos relatórios que a gente tem visto aqui, que as pessoas têm que entender, né? É muito importante essa questão da economia, mas eu vou além. Eu vejo hoje como grande mérito nessa questão das compras aí, é que o observatório contribuiu para criar um ambiente de mais transparência nas licitações. E aí mais empresas estão vindo participar e isso acaba gerando uma concorrência. E concorrência, a tendência é o preço cair. Né? Tem um caso que eu acho simplesmente sensacional, e eu faço questão de contar nas palestras, em todo lugar que eu falo do observatório, que em agosto havia um edital de um pregão para aquisição de medicamentos, previsto gastar até 9 milhões e 600, mas em função desse ambiente que está aqui agora, tem lei anticorrupção, tem observatório olhando, temos que reconhecer alguns servidores públicos muito capacitados e comprometidos, que são fundamentais nesse processo. O observatório entra como parceiro, não é o único responsável, né? Claro. E aí uma compra de medicamentos que estava prevista por 9,6 milhões, com a concorrência de 17 empresas participantes, caiu para 3 milhões e 700, quase 6 milhões. Um terço do valor. Caiu para um terço do valor. Estou falando que o observatório é só o único responsável por isso? Não, mas o observatório faz sua parte, né? Tem outro... Existe um chavão agora entre os políticos, né? Lá vem o observatório. Sim, mas sempre de forma técnica e imparcial. O observatório tem algumas condições para participar, uma delas é não ter filiado a partido, justamente para tentar manter uma neutralidade, né? Claro, lógico. Eu sempre falo. Hoje aliás, foi uma das colocações deles, é que talvez vocês fossem, o que não é verdade, a gente sabe disso, sim. Se fosse ligado a um grupo político querendo prejudicá-los politicamente. Não, inclusive. De jeito nenhum. Por que isso é mentira? Primeiro, os nossos critérios, pode até discordar, porque não é ciência exata, pode até pensar diferente, mas os nossos critérios são divulgados com antecedência, são claros, né? E, enfim, todos têm a oportunidade de entregar seus dados para a gente avaliar. Então, quem não entrega, além de não cumprir a lei, não permite que a gente faça o relatório. E pode ser até, né, Paulo, que tenham entre esses vereadores que não entregou, algum que esteja trabalhando correto. Sim. Mas por algum receio ou influência de outro vereador não apresente. Perfeitamente. Não é isso? Perfeitamente. Não significa que não apresentou, não esteja trabalhando correto. Espera, no menor intervalo de tempo possível, ter acesso a todos os dados. Alguns membros nossos, inclusive eu, é favorável, inclusive, a buscar isso na justiça. Porque a lei é muito clara nesse ponto, né? E a gente pretende buscar isso. Pode chegar nesse ponto? Eu espero que não, mas se for necessário tem que ir. Porque a gente também não pode se omitir, de recorrer ao Poder Judiciário para tentar conseguir. Ministério Público. Me fala uma coisa, vamos falar da Dinamarca? Vamos, com um prazer. Qual foi o seu principal objetivo da sua ida à Dinamarca? Isso, então, em função desse trabalho aqui em Sete Lagoas, como eu estava dizendo, o observatório, a Transparência Internacional incluiu Minas nesse projeto piloto, né, de planos de integridade para os estados, e Minas Gerais teve 3 representantes, né? Eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui para minhas amigas que estiveram lá. Teve a Nicole, que é subcontroladora de transparência do governo estadual. A minha amiga também, Flávia, que é superintendente de controle externo lá no Tribunal de Contas. E tinha aqui um representante da sociedade. E em função do trabalho que a gente faz aqui em Sete Lagoas, inclusive ganhou um prêmio lá em Curitiba em agosto, e o pessoal da Transparência Internacional estava lá. Em função disso, nós fomos convidados a integrar essa comitiva de Minas Gerais, porque é importante ter os pontos de vista aí do governo, né, do Legislativo, do Tribunal de Contas, mas também da sociedade que fiscaliza. E o Observatório tem muita experiência com essa fiscalização e com certeza a gente pode somar nesse projeto da Transparência Internacional. Com certeza. E foi combinado que a gente foi para a Dinamarca fazer um treinamento, nós ficamos lá 2 semanas,
foi uma experiência de vida para mim, sim, impagável. Aliás, foi uma verdadeira experiência de vida, né? Porque você esteve num país modelo, né? Sim, eu digo que não só como profissional, mas como pessoal e como cidadão, foi uma experiência fantástica. Aí o pessoal perguntou, você vai mudar para lá? Eu falei, não, por 2 motivos. Primeiro, porque é muito frio. Mas vontade dá. A educação das pessoas, a organização é uma coisa assim, apaixonante. Eu não mudaria por 2 motivos, né? Primeiro que eu tenho um filho aqui que é a pessoa mais importante da minha vida. Lá é muito frio e eu acho legal assim a gente ter a oportunidade de estar num lugar cheio de problema e poder ajudar a mudar. Eu particularmente gosto de desafio. Claro, algumas pessoas brincam, você gosta de confusão. Não, a gente gosta de ver as coisas melhorarem, acontecer. Tanto é que nós somos voluntários. Sim, claro. Esses relatórios aí, essas situações da licitação igual do medicamento que eu te contei, deixa a gente muito feliz, porque é dinheiro público que está sendo economizado. Foram 6 milhões que poderiam, ou foram, né, aplicados em outro. Mas na Dinamarca, o que você pode observar lá na questão política, como trabalho? Você não chegou a comentar com alguém lá sobre o trabalho que vocês estão fazendo aqui? Sim, é porque nós somos lá um grupo de 26 brasileiros, mas nós tivemos aulas e palestras com professores e autoridades da Dinamarca. Correto. Algumas pessoas até de escalão alto, pessoas importantes, e a Embaixada da Dinamarca patrocina, a Embaixada do Canadá patrocina esse projeto também. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer as experiências dele, mas também levar as experiências aqui do Brasil. Lógico. E são, assim, inúmeros exemplos, né? Eu gastaria vários programas aqui para te contar, mas eu vou destacar. Destaca para mim alguma coisa que você achou. A gente esteve lá na sexta-feira, para a parte da manhã, no Escritório Nacional de Auditoria da Dinamarca. É um órgão equivalente ao Tribunal de Contas da União aqui no Brasil. Okay. A chefe lá fez uma palestra para a gente, chefe de fiscalização, e no último slide ela colocou um tópico assim: por que a Dinamarca é um país pouco corrupto? Porque ninguém é perfeito, né? É o menos corrupto do mundo, mas não é 100%. Mas tem alguns casos isolados, mas normalmente a justiça lá... de uma borracha ou de uma caneta, né? Não, muito pelo contrário. Teve lá agora um escândalo de lavagem de dinheiro no banco que, guardadas as devidas proporções, é equivalente a Lava Jato aqui no Brasil. Grande pro tamanho do PIB lá. Foi, mas aí era um grupo, envolveu alguns franceses, algum americano, algum árabe, envolveu um banco dinamarquês. Mas o que é algumas diferenças que tem que pontuar? A justiça lá agiu de forma rápida e eficiente. E quem esteve envolvido com isso foi exemplarmente punido. Então, ela apresentou lá 5 critérios. Por que a Dinamarca é um país pouco corrupto? E eu fiquei feliz de ver que dos 5, pelo menos 4 já tem aqui no Brasil, ainda que de forma incipiente. Vamos lá. Ponto 1, tradição e cultura. Isso não dá para imitar. Né? Eles têm origem lá nos vikings, né? Eles debatem corrupção lá há mais de 350 anos. Transparência eles debatem há 200 Antigamente anos. era com escudo e espada na mão e machado, né? Agora a coisa mudou. É interessante que há 350 anos, só pegando parênteses, há 350 anos a Suécia estava tentando invadir a Dinamarca e tomar uns terrenos. Aí o rei da época decidiu que precisava de aumentar um pouco os impostos, mas ao mesmo tempo ter um melhor controle para que sobrasse mais dinheiro para reforçar o exército, para evitar a invasão sueca. Então, ali, há 350 anos, ele já tinha essa preocupação de bom uso do dinheiro público. Ainda que a missão na época fosse para a guerra, mas era dinheiro público, era dinheiro dos impostos. Mesmo que fosse economia de guerra, eles trabalhavam com mais seriedade, né? Sim, então, hoje, 350 anos depois, você tem uma tradição e cultura que não dá para a gente copiar. Mas os outros 4 pontos proteção aos denunciantes. Qualquer pessoa que denuncia um mau uso tem que ser bem protegido pelo governo. E teve um decreto, né, presidencial recente aqui no Brasil, que eu ainda vou estudar melhor, mas já é uma iniciativa importante. A própria transparência se manifestou positivamente. Justiça rápida e eficiente. Sim. Ainda estamos longe, mas já temos um poder judiciário aqui, precisando de aprimorar. Claro. Um ponto fundamental. Lá na Dinamarca, as leis são muito claras. Todo mundo sabe o que deve e o que não deve fazer de forma clara. Você não recorre na terceira instância esperando uma outra interpretação da mesma lei, né? Temos diversos exemplos aí, Você não muda de 3 em 3 anos a lei. Inclusive, aquela questão da liminar do Toffoli proibindo o órgão de inteligência financeira e a Receita de comunicar ao Ministério Público as irregularidades, aquilo queimou o filme do Brasil no exterior. A gente teve uma aula de lavagem de dinheiro. Foi citado um superintendente do alto escalão da Polícia Federal da Dinamarca. No primeiro slide ele mostrou. Que loucura. Um mau exemplo do Brasil. Pegou mal, porque aquilo é totalmente contra as melhores técnicas de combate à corrupção e lavar dinheiro no mundo. E como o mundo hoje é globalizado, o Brasil acaba virando um problema para os outros países também, não só para a gente.
Aquela liminar pegou muito mal. Ainda bem que Até caiu. Até porque mas ainda tem outros problemas, né? Porque, Paulo, os investimentos internacionais miram muito o aspecto de como funciona a questão jurídica em cada país. Perfeitamente. Isso é lógico, né? Ninguém quer investir num país que não tem segurança jurídica. Não. E o nosso, é uma opinião minha, não sei, você pode concordar ou discordar, o nosso é completamente inseguro juridicamente. Né? Com certeza, em todas as áreas, penal, criminal, tributária. Realmente precisamos melhorar muito. Você me deu 3 pontuações. Foram 4, né? A tradição e a cultura que não dá para copiar, a questão do denunciante ser protegido, a justiça eficiente e as leis claras. E o último, para mim, é o mais importante, transparência. A Dinamarca não é só o país menos corrupto do mundo, é o mais transparente do mundo. Também tem um ranking que avalia isso, ele sempre tira o primeiro lugar. E aconteceu um fato curioso, que um dia a gente teve uma aula lá sobre como funcionam os governos locais. Governos locais é o equivalente às prefeituras aqui no Brasil. Sim. Lá é diferente porque a cidade elege os vereadores, que lá tem outro nome, mas é a mesma função. Sim. São os conselheiros municipais. Os vereadores lá são pessoas que não têm regalia nenhuma com dinheiro público, eles não entram na política pensando em ganhar dinheiro, um bom salário. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Você mora num condomínio, você quer participar do Conselho Fiscal, por exemplo, é mais ou menos o que acontece lá. Todo mundo tem um segundo emprego, o salário do vereador lá não é um salário alto para os padrões do país, né? E não tem carro, disposição, eles vão lá, fazem trabalho de monitoramento das finanças da prefeitura. O prefeito lá não é eleito pelo voto, os vereadores são eleitos pelo voto, e aí sim eles contratam o prefeito como se fosse um CEO. É interessante. Ou seja, ele tem um plano de governo para cumprir, se ele não for eficiente, ele é demitido. Os vereadores demitem ele? Os vereadores são eleitos pela população. Ué, então seria fácil aqui no Brasil a gente demitir? Pois é. Demissão toda semana? Sim, mas aí entra a questão da tradição, da cultura, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, aí durante essa aula eu tive a oportunidade de perguntar ao professor se ele poderia nos passar, ele até me mandou um material por e-mail, eu vou abrir, que a gente fez uns contatos, umas amizades lá, né? Claro. Isso é importante, né? Esse contato internacional aí. Sem dúvida. E até para futuros mestrados, estudos, vai ser fundamental. E aí eu tive a oportunidade de perguntar, falei, eu moro numa cidade lá no Brasil e eu sou representante de uma entidade da sociedade civil que monitora as contas públicas e o trabalho dos vereadores, né? Que era semelhante aos conselheiros de lá. E perguntei para ele, como era a questão do gasto público lá, e assim, gasto com carro, com regalia lá não tem. Muito vereador vai trabalhar, não usa terno, tudo muito formal, vai trabalhar de bicicleta, né? A pé de bicicleta. Todos têm um segundo emprego, que é onde eles tiram o seu sustento. Não verdadeiro sustento. O trabalho do vereador é tipo uma ajuda de custo, né? Mas aí eles ganham o salário mesmo com essa segunda profissão. E trabalham muito. Então, aí perguntei, como é que funciona a questão aqui da despesa em relação à transparência, e falei o exemplo daqui. A gente não consegue saber o gasto de combustível por cada parlamentar. Mas você chegou a explicar isso? Cheguei a explicar na aula lá. Mas Sete Lagoas ficou internacional. Então, inclusive, os colegas do Brasil também, a gente conversou, cada um compartilhou suas experiências, foi muito interessante. Mas vamos aí lá. O professor simplesmente falou, ele custou entender o que eu estava falando. Porque isso é algo que já é superado há mais de 200 anos. Então, aí depois... Ele deveria ter te respondido assim, há 200 anos atrás, nós pensávamos da seguinte forma. Sim, já discute transparência há 200 anos. E aí ele falou que isso é algo totalmente superado, que não existe a menor possibilidade de um político, seja vereador, deputado, entrar e negar dados dos seus gastos com dinheiro público. Isso é algo que é totalmente superado. E aí ele explicou pra gente que o debate de transparência lá hoje, existe um debate lá de transparência, mas olha como é que está além. O governo, que lá é muito presente na vida do cidadão, mas a maioria das pessoas gosta, porque eles têm educação, saúde, infraestrutura de qualidade assim, invejável. Fiquei 15 dias lá sem ver um buraco na rua, né? Que loucura. Coloquei no Instagram, o pessoal se divertiu. Eu não sei se você observou que você chegou aqui ao nosso escritório, eu fiz o trabalho da prefeitura, nós tampamos o buraco com cimento, né? E lamentável isso. Lamentável, porque haja cimento, né? Haja cimento. Né? Então, aí, o que está acontecendo lá? O governo participa muito da vida das pessoas e o governo está discutindo, além de ser o país menos corrupto, é o país que mais tem serviços públicos digitalizados. E eu gostaria aqui de abrir um parênteses e reconhecer que anteontem eu estive na Unifem para ver o lançamento de alguns serviços digitalizados aqui na área de construção, na prefeitura, e queria deixar bem claro que eu gostei muito do que eu vi lá.
desburocratização, né? Então é aquilo. A gente elogia quando tem que elogiar também. Na questão da desburocratização. Sim. Houve um envolvimento da Secretaria de Obras. Eu participei dessa parte. Achei muito bom. Realmente avançou. Foi um avanço importante, né? Então a gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar. E a Dinamarca é o país que mais tem serviço público digitalizado e o menos burocrático também. E isso é muito interessante, né? E serve muito como modelo aqui para o Brasil. Então, qual que é o debate de transparência lá hoje? Eles perguntam, assim, o governo quer ter acesso a uma quantidade maior de dados pessoais do cidadão para usar a inteligência artificial e já oferecer serviços de forma proativa. Que loucura. É loucura mesmo. Só que aí o que acontece? Algumas pessoas estão sentindo invadidas. Então lá existe um debate hoje até que ponto o governo pode acessar ou não e já oferecer alguma coisa. Então olha só que ponto. A transparência lá, o que dá debate, dá discussão é isso. Até que ponto o governo pode saber... Na verdade, a inteligência artificial já está nas nossas vidas já faz tempo. Né? Houve aí a quebra do sigilo, de certa forma, aí, promovida pela União Europeia e Estados Unidos, do Facebook, que de certa forma tem todos os dados. Né? Eu acredito que você esteja falando mais ou menos sobre essa linguagem. Né? Sim, só que aí no caso é uma situação oficial de governo. Né? O próprio governo usa agora a inteligência artificial. Governo. Nesse caso da Dinamarca... E o que você sentiu? Eu senti que parte da população é a favor e parte é contra. Sim. Mas o que eu estou querendo enfatizar aqui é o seguinte, que o debate de transparência lá está nesse nível. Informação de gasto público do político, cada centavo que o político gasta lá é devidamente justificado. E não tem nem discussão mais. Tal como a cidade você citou, sim, uma caneta, você sabe que ele usou uma caneta. E sabe por que usou e para quê, com qual objetivo. E por que Campinas chegou nesse nível? O que você analisa? Não sei. Na verdade, uma vez eu estava escrevendo um dos relatórios de 2018 para o observatório daqui e eu entrei no Google aleatoriamente perguntando portal de transparência, dados sobre veículos e acabou caindo em Campinas. Certo. E eu olhei e gostei muito, e sempre cito como exemplo. Mas não quer dizer que é só lá que está avançado. Lá você não sabe, vou voltar a fazer a pergunta, lá você não sabe se tem observatório social. Eu posso até descobrir, mas não sei te responder isso agora. Eu sei que São Paulo não tem tantas cidades não, Minas tem poucas, tem muito mesmo nos Estados do Sul. Né? BH não tem, mas está quase inaugurando. Aqui em Minas são poucos ainda. Ô Paulo, vamos lá. Vamos voltar para Sete Lagoas. Claro. Depois, numa outra oportunidade, nós vamos falar mais da Dinamarca. O que falta em Sete Lagoas? Qual que é o maior anseio seus em Sete Lagoas? É claro que vocês querem que essa transparência seja mais respeitada, que os vereadores, não só 6, mas os 17 vereadores possam estar sempre prestando os relatórios, entendendo da necessidade de se prestar esse serviço para a população, essa informação para a população. Mas você, como diretor executivo, logicamente você tem dentro de si um objetivo e um anseio. O que mais te causa ânsia aqui em Sete Lagoas? De uma forma geral, eu ia dizer que eu ia querer ter uma cidade bonita, bem cuidada, com educação e saúde de qualidade, segurança e uma boa infraestrutura. Mas isso é um objetivo que a gente tem que atingir. Sim, mas eu digo para o Observatório Social. Sim, então, aí eu entendo que isso são as prioridades, mas para se chegar nessas prioridades, uma das principais metas que a gente deve ter é transparência ao máximo. Dinheiro público não tem que ter restrição de transparência, né? A gente tem que saber tudo, tem que estar tudo disponível na internet, nos aplicativos, de forma clara, compreensível e gratuita para toda e qualquer pessoa que quiser saber. Então, a partir do momento... eu vi isso lá na Dinamarca, as licitações lá, do dia que o gestor pensa, eu quero comprar medicamento aqui para esse posto, até a entrega, é tudo nos mínimos detalhes justificado e publicado nos portais de transparência de lá. Em todas as fases da licitação, do início ao fim. Do dia que ele pensou, ele tem que pôr na internet por que ele precisava daquele medicamento, para qualquer pessoa ir lá acessar. Então, a partir do momento que você tem um máximo de transparência, a administração pública é mais controlada, e ela mais controlada, a tendência ela fica obrigada a trabalhar melhor, as pessoas sabem mais o que está acontecendo. Fiscalizam, monitoram, e eu digo que o grande desafio é o Brasil, os estados, a União e os municípios, e claro que Sete Lagoas é onde eu moro e atuo, transparência ao máximo. Eu tive a oportunidade de um dia na Unifem falar lá num evento que estava lançando um programa de compliance, que é até uma sugestão do Observatório, em parceria com o Ministério Público e a Prefeitura, que deu todo o suporte, que essas ferramentas da Dinamarca nós colocamos à disposição da Prefeitura para auxiliar, informar, dar palestra, mostrar e sem cobrar nenhum centavo, porque o nosso trabalho é totalmente voluntário. Me diz uma coisa aqui, vamos partir agora, já que você falou em questão de software, em questão desse avanço da tecnologia na Dinamarca, que se tornou modelo, e já que você também teceu aqui, de certa forma, até um elogio ao que você viu implantado agora na questão do Departamento de Obras,
Eu pergunto sobre o Observatório Social no quesito da comunicação do público em geral com o Observatório. Eu sei que vocês têm um site, né? Sim. Acredito que vocês não tenham ainda um aplicativo onde o cidadão comum pudesse baixá-lo, entrar em contato com vocês. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos tendo aqui uma obra da prefeitura aqui, que ela está parada em tal local, se é assim, eu não entendi o que está acontecendo, deixa eu perguntar para o Portal da Transparência. Certo. Entraria nesse aplicativo e comunicaria. O que é? Se não tem, o que vocês estão planejando para o futuro Certo. disso aí? Não, ainda não tem, e é consenso, né, dentro da nossa diretoria que a nossa comunicação precisa evoluir muito ainda, porque a gente sabe que a gente faz um trabalho bom, mas a gente ainda é pouco conhecido. Eu acho que a gente tem que ser mais conhecido. Quem nos conhece tem que saber o que a gente faz, por quê e qual a importância do que a gente faz. E lembrando que você, por exemplo, é um voluntário, né, Paulo? Sim, não ganha um centavo. Muitas vezes a gente põe dinheiro do bolso porque acredita na causa, né? Então, o que acontece? Eu acho que a nossa comunicação tem que melhorar muito ainda, né? Fazer uma gestão aí, aproveitar o poder das redes sociais. Claro, claro. Né? E o primeiro está a sua E eu preciso. Com esse também, espírito dinamarquês que vocês têm. Eu vou contar, inclusive eu vou te dizer, agradecer mais uma vez. Eu aprendi também lá na Dinamarca que não existe uma democracia evoluída, um país pouco corrupto, sem uma imprensa livre, atuante e independente. Exatamente. Isso é fundamental. Exatamente. E a gente tem muitas reclamações aqui em Sete Lagoas, mas a gente não pode reclamar de apoio da imprensa aqui. Isso é importante. A gente tem um espaço muito bom, né? Está sempre sujeito até ao contraditório, a ouvir qualquer crítica construtiva, elogio. Hoje, a gente precisa ficar mais conhecido, mas o que a gente já tem conquistado hoje, a imprensa tem um papel fundamental nisso. Bom, Paulo, você esteve aqui hoje, portanto, no nosso programa, dia 20 de dezembro de 2019. O Paulo Henrique, que é diretor executivo do Observatório Social de Sete Lagoas, e eu deixaria aí a seu critério em aberto para você fazer suas últimas observações e até convites, né? Que é de praxe para vocês, o Observatório sempre está fazendo. Por favor, Paulo. Eu gostaria de todo mundo participar do Observatório, conhecer nosso trabalho, né? Nós temos nossas redes sociais aí, mostrando um pouco do que a gente faz. Nós temos a cidade de 230 mil habitantes e eu acho que hoje a gente deve ter mais ou menos umas 20 pessoas que são atuantes. Tem pessoas que não trabalham, mas contribuem financeiramente, porque uma vez tendo uma receita, a gente consegue contratar profissionais de dedicação exclusiva. Nós temos muito espaço para crescer. Por exemplo, tem cidades que têm observatórios que fazem excelentes trabalhos de monitoramento de obras. Nós ainda não fazemos nada por falta de pessoal. Técnicos, né? Porque técnico, tem muitos, né? Nós temos ótimos voluntários, ótimos diretores que estão dando o máximo que podem, né? Mas todo mundo tem um limite, né? Porque todo mundo tem família, todo mundo tem seus trabalhos, seus afazeres. Mas a gente é muito apaixonado pela causa. Então, quanto mais pessoas se juntarem a nós, seja para um apoio financeiro, ou seja para um apoio de trabalho, mais a gente vai crescer e mais a cidade vai ganhar. Eu sou muito otimista. Seria bom você explicar essa questão do apoio financeiro. E a gente sempre é bom estar lembrando as pessoas, Paulo, que vocês não recebem verba pública, né? É bom deixar claro isso. Não, de jeito nenhum. O Observatório, o financiamento dele funciona da seguinte forma: doações de pessoas físicas e jurídicas. E tem limite, né? Não, porque a gente também não pode estar sujeito a receber uma doação grande de uma empresa que depois possa ter um interesse em alguma licitação, alguma obra. Então, a ideia, não importa se é um barzinho da esquina ou se é uma multinacional como a IVEC, como a BF, não importa. Tem limites, né? De 100 a 500 reais para a empresa, de 20 a 100 para a pessoa física, nada mais do que isso. Justamente, o nosso objetivo é ter muitas pessoas e empresas contribuindo um pouco cada uma e não ficar na mão de uma determinada. E isso nos garante a independência, que é fundamental para a gente fazer um trabalho de qualidade. Sua despedida. Muito obrigado mais uma vez, fiquei muito feliz de estar aqui e temos muito assunto aí, muito trabalho a fazer pela cidade, sempre precisar à tua disposição, né? Um abraço para todos os ouvintes aí, conheçam o Observatório Social, a cidade só tem a ganhar com isso. Pois é, nós tivemos, portanto, aqui a visita de Paulo Henrique, diretor executivo do Observatório Social de Sete Lagoas, que, tal como vocês já sabem, desenvolvendo esse trabalho imprescindível para a população de Sete Lagoas, na fiscalização tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. E convidando vocês mais uma vez aí para participarem, dar sua contribuição, estarem junto com essa turma aí, que de uma forma voluntária tem feito um trabalho belíssimo e que merece aí os nossos aplausos. Deixamos aí um forte abraço a todos vocês, muito obrigado, compartilhe esse vídeo e, como sempre dissemos, vamos em frente, né, minha gente? Porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço.